oferecer a Deus tudo aquilo que na sua bondade Ele vai nos dando, tudo aquilo que na sua graça Ele vai nos concedendo. Então, nós aqui estamos e queremos oferecer ao Senhor aquilo que vimos, ouvimos, aquilo que testemunhamos, aquilo que fomos convidados do outro a trazer a vida, a ação diária, a ação comum até o altar do Senhor, e assim fazer memória das pessoas que nós amamos e que nós queremos bem. Assim nós somos convidados a lembrar, e assim o autor sagrado do Êxodo vai nos dar este conselho para nós tomarmos cuidado para com aquele que está com aqueles que estão em nosso meio, principalmente o órfão, o estrangeiro, a viúva. Olhemos para aqueles que não são daqui, porque um dia fomos estrangeiros lá na terra do Egito. Eu creio que se nós fôssemos perguntar quem está aqui do nosso lado, onde foi que você nasceu? Pouquíssimas seriam as pessoas dizendo, não, eu nasci aqui. Mas mesmo nascendo aqui, eu morava lá em tal lugar, mas hoje nós nos refazemos aqui. E vocês sabem qual é a característica da igreja quando nos chama a atenção para estes que estão em nosso meio? É como nós rezamos na oração coleta. Nós somos convidados a exercer a fé, a esperança e a caridade. E tem muitas pessoas em nosso meio que vivem estas três virtudes teologais de uma maneira tão leve que nos inspira a viver e nos inspira também a querer ser bom, a querer ser de Jesus, a querer ter a nossa vida, o nosso pensamento parecidos com aqueles que são amigos de Jesus. E para mantermos esta nossa amizade, nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor. Como é ser íntimo do Senhor? É rezando, é colocando os joelhos em terra, agradecendo, pedindo, louvando, é abrindo a palavra de Deus e lendo os textos sagrados, é podendo fazer da palavra de Deus oração na nossa vida. Mas eu não sei ler, abra lá o celular, Bíblia. Se alguém disser que não tem Bíblia, se a gente fica até com vergonha, abra lá seu celular, vá lá, tem os aplicativos que traz a palavra de Deus, traz Alexo Divino, só no ponto de você rezar. Ah, mas eu não tenho tempo, pegue seu texto, reze. Ah, mas eu não sei rezar, pode ir lá na Canção Nova, que reza o texto você vai rezando do mesmo jeitinho. Mas não é desculpa, nós não podemos dar desculpas e não ter intimidade divina, porque nós não temos os meios. Temos inúmeros meios de nos santificar. Ainda tem quem diz assim, padre, eu passo o dia rezando. Pois pare, vá fazer outra coisa. Vá assistir um doente, vai fazer uma visita, vá aqui, vá acolá. Porque muitas vezes podem usar a fé, este atributo, para se esquivar e fazer outras coisas. E nós devemos olhar para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros, aquelas pessoas desfavorecidas em nosso meio. Aquela pessoa que chega e eu olho, está em pé, sai do meu lugar, que eu aceito viver no meu lugar. A casa de Deus é esta casa de acolhida, é este lugar onde nós devemos nos sentir bem. Devemos voltar para casa como quem levamos lições, tarefas para casa, para poder responder no próximo domingo
ou nas missas da semana, aquelas que nós temos a oportunidade de poder participar. E qual é a nossa obrigação? De testemunhar o amor de Deus. Qual é o nosso dever? De agir com caridade, com amor, com ternura àquelas pessoas que vêm nos falar de Deus, àquelas pessoas que nos perguntam sobre Deus, àquelas pessoas que nos faz ter o coração voltado a Deus. E nós não devemos enganar, nós não devemos fazer com que estes sejam enganados pela nossa sabedoria, porque às vezes a gente acha tão sabido que nós nos perdemos naquilo que poderíamos dar de tão sagrado ao próximo. E muitas vezes até um bom dia, boa tarde, um olhar com ternura, nós perdemos a oportunidade de nos santificar, porque às vezes nos achamos melhores, queremos estar lá em cima, por isso e aquilo outro, e no entanto aquele ali estão com as chaves do céu para nos dar. E muitas vezes nós, muitos ocupados por muitas coisas, muitas tarefas, acabamos por não olhar para estes que nos estende as mãos. Paulo vai chamar a atenção na sua primeira carta, logo ali no início, aos Tessalonicenses, para aquelas pessoas que estão cultuando outros deuses, para aquelas pessoas que olham para aquilo que não é o Deus verdadeiro de Israel, que não é o Deus sagrado, que não é o Deus que toca o nosso coração. Do lado de uma cidade que tem o Cristo lá em cima, certa vez eu passando em uma farmácia, a mulher olhou e disse assim: Padre, eu quero lhe fazer um convite. Eu diga, Dona Edith, o senhor amanhã, 2 horas da manhã, se juntar a nós e ir ali no Morro do Cristo, adorar o Deus vivo e verdadeiro, porque aquele lá está morto. Mas não, então tem que ir para outro lugar. E nem também precisa ser 2 horas, não, porque 2 horas é hora para a gente estar dormindo. Eu tenho certeza que meu Deus deve estar dormindo também nessa hora, para não incomodar ninguém. E ela sorria e dizia: o senhor não tem juízo? Não, sim, tenho, mas não vou acordar de madrugada para subir no morro, num frio danado no mês de junho, e não tem quem aguente. Quais são os nossos deuses? Quais são os meios que nós às vezes usamos para poder mesclar aquilo que é Deus mesmo na nossa vida, aquilo que não permanece? E às vezes nós podemos olhar, pode até ter Deus que resolva as coisas mais rápido, com facilidade, mas aí nós vamos ver uma questão, porém, que as coisas de Deus, do Deus de Jesus de Nazaré, de Jesus por Cristo, ela permanece, ela vai permanecer na nossa vida. Aquilo que não é de Cristo, ela logo vai desaparecer. Eu costumo dizer que a graça de Deus, ela permanece duradoura na nossa vida. Mas aquilo que não é graça, aquilo que é uma mera aparência, é como bolha de sabão. E um dia nós brincamos com bolha de sabão. Se não, já observamos os nossos a brincar com bolha de sabão. É um encanto. Aí você sai correndo, assoprando, quando pensa que não, é uma desilusão. Deus, o Deus de Jesus Cristo, é aquele que nos chama a atenção, é aquele que nos envolve, é aquele que nos cativa, é aquele que sabe quem somos, sabe das nossas virtudes, mas também conhece as nossas limitações, sabe do barro que estou feito, daqueles erros que constantemente eu sou inclinado a fazer. Mas Deus não desiste de nós. Deus é aquele que vem até nós, nos toca o coração, nos convida, nos envolve, nos educa, nos faz ser participante do mistério eterno
quanto por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, nós somos envolvidos pelas graças inúmeras que Ele, o seu Evangelho, em toda a Escritura, vai nos dando como meio salutar de poder ter a vida eterna em nós. Semana passada, no Evangelho, nós vimos os fariseus que fizeram um plano para pegar Jesus em um pequeno desatino. Aí hoje, os fariseus e os amigos partidários de Herodes. Mas hoje eles também foram até Jesus, os fariseus, quando viram que Jesus calou os saduceus, e foram até Jesus para experimentar. Você já viu essa expressão? Se deixa eu vir experimentar fulano? Eu costumo dizer que se você tem um amigo, e se ele só vive com um experimento a você, ele não é amigo. Porque essas pessoas são aquelas pessoas sonsas. Estes, como aqueles outros, já sabiam da resposta, mas eles se deixam experimentar para ver o que é que ele vai me dizer. Aí joga a verde, como nós dizemos, para ver se colhe a madura. Mas Jesus, sendo onisciente de tudo aquilo que é humano e daquilo que é divino, ele devolve a mesma pergunta com uma outra pergunta e nos apresenta a resposta a eles também hoje, a nós, de coisas que eles mesmos sabem de cor e salteado. E muitas vezes, quando nós sabemos as regras da nossa casa de cor e salteado, a gente só erra se quiser. Então a gente se faz de doido, aí erra. Mas sabendo, está errado, tá, mas sabe qual é o correto. E eles vão chegar e perguntar, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Nós lá na catequese nós aprendemos que os 10 mandamentos da lei de Deus são 10. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o último, amar o próximo como a nós mesmos. Os judeus, eles têm mais ou menos 513 mandamentos a cumprir. A maneira de como entrar em casa, a maneira de como sentar-se à mesa, de como lavar os talheres, os vasos, disso, aquilo, outro, de sair para lá e para cá. E eles deveriam ter na cabeça tudo isso. Mas eles esquecem do Shema Israel, que é aquilo que fará com que todos sejam comuns ao comum que Deus nos permite ser e ter. É como nós podemos perguntar, fulano sabe rezar o Pai Nosso? Todos nós sabemos. Fulano sabe rezar a Ave Maria? Todos nós sabemos. Sabe rezar o Glória ao Pai? Todos nós sabemos. Sabe rezar a Salve Rainha? Aí já complica para alguns o credo, para outros. Junta num texto. Aí tem uns que já não sabem rezar. Mas a oração comum, e muitas vezes nós só pensamos que um texto bem rezado é aquele que o povo reza, canta, tal. Aí quando chega da ejaculatória, vão dizer, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora, minha gente, é só uma. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Pronto, a ladainha só no final. Porque se todas as vezes nós vamos invocar, tanto se querer cantar isso, meu fulano reza tão bem, reza, mas não dá oportunidade para que tu coloques a tua oração diante do Senhor. O que é que Jesus diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro de todos os mandamentos. E o último é semelhante a este, diz o Senhor: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos o próximo como a nós mesmos, nós não iremos fazer mal algum ao nosso semelhante. O amor é o único jugo que o Senhor pede que o carreguemos.
e não é de acordo com como eu quero amar. Ele no Evangelho de Mateus diz: vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós vossos fardos. E muitas vezes nós queremos carregar os nossos e os dos outros, e não observamos. Muitas vezes nós queremos ser estes homens sonsos, que já sabemos o que o outro vai dizer, já sabemos quais são as fraquezas do outro, aí eu vou armar a armadilha. Não é isto não é ser de Deus. Ser de Deus é prevenir o outro em virtude daquilo que eu tenho por certeza que é a minha salvação. E como é que eu me salvo? Salvando o outro. O testemunho meu, ele é dado quando eu acolho o testemunho do outro. Aí é que o meu vem e aparece. Mas se eu vou armar arapucas para o outro cair, não se preocupe não, que a que está armada para ti é maior ainda. E ela vem por naturalidade, com naturalidade. E no entanto, se nós amarmos a Deus, nós estamos cumprindo tudo aquilo que o Senhor nos tem dado com gratuidade. Por isso peçamos ao Senhor que Ele nos ensine a amar, que Ele nos ensine a acolher, que Ele nos ensine a dobrar os nossos joelhos sobre aquele Deus vivo e verdadeiro, sobre o nosso Senhor, que se faz presente aqui em nossa igreja, que se faz presente em nosso coração, que se faz presente em nossa vida. E se nós tivermos a capacidade de poder testemunhar este amor com gratuidade, profundidade e largueza de alma, nós poderemos até não ser mencionados com muitas frequências, mas uma pessoa ou outra vai lembrar de nós naquele dia, a maneira como eu fui acolhido, naquele dia, a maneira como eu fui compreendido por aquela pessoa. Se nós o fizermos assim, meus amados irmãos e irmãs, nós já estaremos cumprindo o mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. Que nosso Senhor nos abençoe, que nosso Senhor nos conceda tamanha graça, que nós possamos pedir esta graça diariamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossos pedidos confiantes. Nossos pedidos. Fortalecei a vossa igreja na vivência do mandamento do amor, para que ela seja uma testemunha viva da profunda graça que habita em seu meio. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Fazei que nunca nos esqueçamos de nossa natureza missionária e engajados no anúncio do Evangelho, contribuamos para uma sociedade mais generosa na vivência do amor. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Acompanhai as juventudes, para que a vivência e o testemunho autêntico de nossa comunidade possa atraí-las ao coração de Jesus. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Tudo isso nós nos pedimos, Pai de bondade, por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.